Ainda no campo das tendências, vamos acompanhar agora o painel A Próxima Revolução Industrial. Implicações nos setores produtivos e público. Para este tema, teremos dois palestrantes, Alistair Nolan e João Carlos Ferraz. Iniciaremos com o senhor Alistair Nolan, analista sênior de políticas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Por favor, venha até o palco. Thanks very much. Again, thank you very much to CNI for having invited me here to speak in Brazil and to the Industry 2027 initiative. I'm going to talk to you for about 15 to 20 minutes about some of the policy ideas coming out of a new OECD publication. This is the title, The Next Production Revolution, which looks at 5 families of technology: digital, 3D printing, nanotechnology, new materials, and industrial biotech. And we've heard a lot about these technologies during yesterday and today, but I'd like to focus on some of the upcoming policy challenges that governments need to overcome in order to really profit from especially the productivity-raising potential that these technologies have. Now, there are 2 main motivations why OECD governments have asked us to do this work. The first is because of fears around polarization in the labor market brought about as a consequence of these technologies. Now, one of the earlier sessions this afternoon addressed labor market issues, so I won't cover the education and labor market questions. But the second major concern has to do with the decline in the rate of growth of labor productivity across the OECD area and across many emerging market economies. As shown in this graphic, it's a decline in the rate of growth of productivity, which has been particularly acute since the end of the financial crisis. And we need an improvement in labor productivity in order to underpin, to provide a foundation for improving living standards into the future, especially as populations age. Now, just to go to the first of the technologies, I won't spend much time on this, but I just point to 2 factors about digital which are really transformational. The first is the obvious point emphasized yesterday by Peter Diamandis about Moore's law, the trillions-fold increase in computation one can buy per dollar, which has occurred since the dawn of the computing era. But the second is the combinatorial nature of digital technologies. So it's the fact that new sensors, it's the combination of new sensors, big data, artificial intelligence, cloud computing, and the Internet of Things, which is giving us increasingly autonomous machines and intelligent systems. What do we know then, going back to the productivity challenge, about the impact of these digital technologies on productivity? Well, evidence produced by academics at MIT is showing us that firms that use big data analytics have higher output and productivity performance in the US than similar firms using the same hardware but not the same data analytics. The Internet of Things,
been shown to reduce the costs among industrial users by about 18% on average. Autonomous, self-driving mine haulage vehicles could increase output in the mining sector 15 to 20%. But it's the combination often of the technologies which is yielding novel sources of productivity growth. So here, for example, you see a bracket. This is part of a NASA spaceship which has not been designed by a human industrial designer. It's designed by a generative software, a software which in milliseconds throws out numerous iterations on an original design until, in a Darwinian fashion, culling out through each generation the least suitable design, comes to designs which are often optimal in terms of the weight to strength ratios of the products, and are counterintuitive. A human designer wouldn't have thought of these design permutations. But the point about productivity is that often these softwares, this is a software called Dreamcatcher, which gave us this NASA bracket, these softwares yield forms, yield shapes, which are so complex, they can only be manufactured with 3D printers. So it's the combination of the two technologies which is giving us the productivity gain. Now, across the technologies which we've been looking at, whether it's nanotech, new materials, industrial biotech, there's a growing criticality of supercomputing, even in sectors where one wouldn't think this is so prominent, like in construction of buildings. In fact, a recent survey from the US showed that 2/3 of US-based companies that use supercomputers conclude that increasing performance of computational models is a matter of competitive survival. One of the areas where there's obvious multiple uses of supercomputing is in aeronautics. Airbus in France is the owner of 3 of the fastest supercomputers in the world. One of the main applications is in simulating wing structures. So when Boeing built the 767 in the 1980s, it had to build 77 physical prototype wings, you see on the left. But with the aid of supercomputing, in building the more recent 787, it only had to build 11 physical prototypes. Now, what are some of the policy challenges around digital then? Well, first is the need to broaden access to critical ICT infrastructures. We talked about self-driving vehicles yesterday. Peter Diamandis mentioned that the self-driving vehicles will be generating about 750 megabytes per second with all the sensors. So you need a big program to lay new fiber. You need new transmission posts. And that can really only be done with fiber because of the way that these the self-driving cars have to talk with each other. When an issue which is just starting to come up in Germany at the moment is that when you're dealing with machines which are operating with tiny latency periods, operating in terms of milliseconds, then just bounded by the speed of light, those machines have to be located within about 30 kilometers of the servers. So this has implications for regions, poor regions with low infrastructure density, low server density within countries. Policymakers need to address the question of reducing barriers to diffusion, and I'll come back to diffusion more thoroughly in a moment. They need to increase interoperability, to develop the standards so that these different technologies can talk with each other. So right now, the global state of play in developing standards for the Internet of Things is somewhat chaotic. It's marred by a lack of integration and alignment amongst standards bodies. There's much work to be done by governments here. Resolving issues of liability and transparency and ownership are also critical. Yes, we can get productivity by delegating tasks to machines, to AI, but what when the machines make mistakes? Who's liable? Is it the provider of the data, the writer of the software, the owner of the machine? This is yet to be worked out in law. Indeed, yesterday, Colin Paris from General Electric talked a lot about digital twins, developing digital files which contain information on performance parameters of components within products. In the future, we will increasingly need subcontractors. When subcontractors are providing a material good, say a metal component, to a contractor, in the future they will also have to provide a digital twin in order to maximize the efficiency-enhancing possibilities of the entire digital value chain.
But a question which wasn't mentioned yesterday was an issue which is likely to become contentious, which is who owns the digital twin? Who owns that digital file? Is it the creator of the material component, or is it the contractor? Can the contractor sell that digital twin to a competitor of the subcontractor, or use that digital twin to create value for itself? And lastly, governments have to be concerned with issues of managing digital security. We've heard about the cyber attacks in Europe just the last few days, and privacy. Issues of system fragility are likely to become more important. Billions of dollars were knocked off global stock exchanges in June 2010 in the flash crash, which was caused in part by the unexpected interaction amongst algorithms. So we need more work around questions of system fragility. Now, additive manufacturing, 3D printing, is obviously something which is much in the press. There are great expectations in this area. I won't review all of the innovations occurring there, but just think, is additive manufacturing likely to be ubiquitous? Is it going to be everywhere? Well, at the moment, yes, much machining work and prototyping is being done by using additive manufacturing. Boeing has replaced hundreds of machine parts by 3D printed equivalents, but machining only represents a small fraction of the value of manufacturing output, about plus or minus 5%. In fact, today, when you look at a generic cost curve for comparing 3D printing with injection molding, once you start producing at scale, the injection molding is still more cost efficient than is 3D printing. But that horizontal cost bar, the dotted bar for 3D printing, is coming down with innovation quite quickly. One of the issues which we've been looking at is what's the impact on the environment of 3D printing? Very often you hear commentators say that 3D printing is bound to be environmentally friendly because it's an additive, not a subtractive production technology. And you can avoid some of the negative externalities associated with transport because you're sending computer code from place A to place B in order to print out in place B, rather than actually having to transport the physical mass. But my colleagues who've worked on the book chapter on the 3D printing really discount these ideas. They think that they're not very important because, for one, much of the feedstock with which you have to print has to be of such a high level of purity that this essentially precludes recycling. And some of the print materials are toxic as well. We talk about democratization of production, but we need to be wary about democratization of production with toxic materials. But there are environmental benefits to be had. One obvious one is that some more environmentally friendly materials can be used to print shapes that could previously only be made with plastics. And there's a potential benefit for the environment here, which is very infrequently mentioned, which is that many of our, say when our white goods, say your washing machine goes wrong, it breaks down, only one component in the machine may have broken, but the machine is no longer being manufactured, and so because of that one component, the entire machine gets placed into the waste stream. But what if we had something like a universal online database of spare parts, and you could just go and print that out? There's intellectual property issues have to be resolved, and this is to do that. The Finnish government is looking at this now, but it's eminently feasible. And so there are a range of things which governments can do in the areas of 3D printing, to do with the development of standards, to do with research on the use of non-toxic feedstocks, and removing intellectual property barriers to the type of system which I just referred to. There's a revolution underway today in bio-based production, bio-based batteries, artificial photosynthesis, microorganisms that produce biofuels are just some amongst the recent breakthroughs. One of the most exciting occurred just a couple of months ago in Australia, where scientists were able to synthesize this wonder material, graphene, 200 times stronger than steel, as electrically conductive as copper. They were able to synthesize this from soybean oil. There are a range of public policy challenges in this area. Clearly, when we're talking about writing new strands of genetic code so that microorganisms can produce useful materials for us, we have to be aware of the dangers of garage biology. We don't want people being able to make pathogens more dangerous, for example.
There's a need for public-private investments in integrated biorefineries, so refineries that don't just produce ethanol and energy, but also new bio-based materials and chemicals. These are high-risk investments. Sometimes the technologies are not fully proven. The US Department of Agriculture is offering loan guarantees in the area of integrated biorefineries of up to $150 million. There's work to be done by governments to reduce the risk for the private sector of investment in this area. And there's much to be done to develop interdisciplinary skills. Those working in the area of synthetic biology, they need to know about biology, but also about chemistry and computer programming. Nanotechnology is perhaps been disappointing in terms of its application to industry to date. Its main use is in car tires. I live in France. The largest user of nanoparticles in France is L'Oreal. They're particles in lipstick. But these are examples of a product innovation on the left and a process innovation on the right. The product innovation on the left, the average sheet of paper is about 100,000 nanometers thick. Each one of the holes in the gold nanomesh is just 175 nanometers in diameter. So you can place the mesh on a photovoltaic cell, light gets in but can't easily escape, the cell becomes more efficient. There's a range of things that governments can do in the area of nanotech. Very few institutions can bring together all of the sophisticated, expensive scientific instrumentation needed to make advances in this area. So there's a need for inter-institutional and sometimes international collaboration amongst research bodies in this field. And we need transparent guidelines for assessing the risks to human health of nanotechnology-enabled particles. In Australia, we've seen, because of the runoff from the sunscreens that people are wearing that contain nanoparticles, an accumulation of these particles in the water supply. I've just got 5 more minutes. New materials is going to be one of the, again, this is a revolutionary area of development, really powered by advances in data science, computation, and simulation. So materials engineers are increasingly able to deliberately design from the beginning the desired qualities that they want into new materials, leading to materials like this aerogel that have properties really which have not been seen before, such as densities almost similar to the density of air. There will be new policy challenges in this area, though. One is a cybersecurity risk. If we have 10 or 15 years from now a materials development pipeline which is based on simulation, then it could be that hackers, those who are ill-intentioned, could deliberately introduce materials malware into that production process so as to design flaws into materials. Let me just talk about a couple of the cross-cutting policy challenges. First is that you need robust policies on science. Many of these technologies arise from developments in scientific instrumentation and knowledge. Not all countries can be, or all companies can be developers of new technology. For many, diffusion is the main challenge, and this is what I'd like to concentrate on in the last few minutes. I think diffusion really is an overarching challenge, especially for developing countries, but also in the developed world. Now, if you think that we see the diffusion challenge in many areas. So you see that even in agriculture, precision agriculture, it's the large farms which use the digital technologies more than the small farms. We have a second generation of robots which are not particularly expensive. The Baxter robot, which can mimic the operation of the human operators just by observing the human workers. These robots only cost about 35 to 40,000 euros. So they're not prohibitively expensive for smaller companies, and yet it's the large companies which use the robots more frequently. I've mentioned supercomputing. Estimates from the United States are that only about 8% of manufacturers make use of supercomputing in the US. And yet, other estimates suggest that potentially 50% of SME manufacturers in the US could make use of supercomputing for prototyping, design, and even down to production. So there's a huge gap between the actuality and the possibility. And here you see this is the case even for a technology like cloud computing, which levels the playing field between small and large firms. The round dot, the balloons at the top, this is the share of large firms in each country.
firms with 250 or more employees using cloud computing, and always it's the large firms which use this technology much more than the small firms. Angela Merkel in Davos in 2015 said that we have to execute quickly, otherwise those who are already leading in digital will snatch the industrial production from us. And we all tend to think of Germany as being on fire with Industry 4.0, as being the cradle of Industry 4.0. And yet, a survey of 4,500 German businesses in 2015 showed that just 18% of German businesses were familiar with the term Industry 4.0, and only 4% of German businesses had implemented digitalized and network production processes or had plans to begin doing so. So even in Germany, diffusion is a huge challenge. Let me just I've got a minute and a half left. One of the issues around diffusion is the startup rate. We need a healthy rate of firm births because the new firms create new business models which are needed to deploy the new technologies. And yet, these are data for 18 OECD countries aggregated. We're seeing, and we're not quite sure why this is happening, there are a number of ideas, but we're seeing a decline in the startup rate, particularly in the United States and particularly in knowledge-intensive services. We also see big differences across countries in the ease with which those companies which can grow with these technologies, the ease with which they can do so. So this is showing us the percentage change in access to external finance that comes with each 10% increase in patenting amongst firms. So look at Italian firms on the far right, and then look at US firms on the far left. There's almost a threefold difference in the extent of access to external finance. And this is all because of policies which we know about and which governments can better design. Let me make my last slide, this one, just to say that this next production revolution, there are many more things which we could talk about, but time is short. This next production revolution will also create challenges for the intellectual property system. You know, we talk about 3D printing. You can't patent naturally occurring human tissue, but will you be able to patent 3D printed human tissue if it represents an improvement on the original naturally occurring tissue? And will we need to look again at the way that the patent system operates in a world in which machines can invent things? And this is already happening. There are a number of patents in the pharmaceutical sector which have arisen because of inventions produced by AI. So thank you very much. I'll leave it there. Agradecemos ao Sr. Nolan e, dando sequência ao Momento Tendências, é um prazer chamar aqui ao palco João Carlos Ferraz, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Por favor. Obrigado. Eu vi que rapidinho, porque é hora de sair, né? As pessoas vão estar... Eu estava falando com o Alistair ali, a gente estava comentando antes que nós tivemos várias palestras sobre as tecnologias, mas ele introduziu um tema que é a complexidade associada a essas novas tecnologias. Não é um assunto, todo mundo vem assim meio hype na história dessas novas tecnologias, mas ele pegou, pelo ponto de vista das políticas públicas, o tamanho do desafio que a gente tem por diante. E realmente, aqui eu vou dar um outro ângulo também de problematizar, mirando a indústria brasileira, desde que eu saiba andar com esse negócio. Só apertar o verde? Verde. Tá, e foi. aqui só tem um laser pointer, esse de baixo. Tá. Então, e esse aqui deve ser para voltar, né? Isso. Tá bom, beleza. E basicamente eu vou estar falando aqui com resultados bem preliminares de um projeto contratado pela CNI aos Institutos de Economia da UFRJ e de Campinas. E, basicamente, o exercício é de não só mapear as tendências tecnológicas, mas, principalmente, ver o impacto delas sobre setores industriais específicos. Então, eu acho que a diferença que nós teremos é de examinar o impacto que elas têm,
quais são os impactos sobre os modelos de negócio, sobre a capacidade, principalmente sobre a capacidade da indústria de competir, e derivar daí lições, não só ou insumos para o planejamento das empresas e para políticas públicas. Esse aqui é uma descrição assim, a maneira como nós organizamos. O projeto já está em curso. O primeiro estágio foram tecnólogos que entraram em campo e estão analisando, ou terminando de analisar, esses clusters de tecnologias que estão organizados aí. E, em seguida, economistas industriais com muita experiência nesses setores que estão aí mencionados. Eles vão, com o seu conhecimento, eles vão receber os insumos destes tecnólogos e ver como isso rebate nas atividades produtivas. Então, essencialmente, daí a gente deriva as implicações para o planejamento corporativo e políticas públicas. E aqui tem uma cooperação com o CDE, para que a gente possa entender mais toda a complexidade das implicações de política que vão existir. Aqui, no entanto, a gente está num cenário muito específico. Da gente examinar essas tecnologias para a indústria brasileira, a gente tem que considerar que nós somos uma indústria diversificada, por mais que a participação no PIB da indústria tenha caído de 20 para 11, 12, 13, ela ainda é diversificada. Porém, então, isso já traz uma complexidade. O segundo fator é que ela é heterogênea. Então, dentro de um mesmo setor industrial, a gente tem empresas com capacitações e desempenhos bastante diferenciados. E quando a gente se compara, e aqui está o gráfico de produtividade do trabalho, quando a gente se compara no exterior, a gente vê que ainda tem bastante chão para correr. Esse aqui então, do ponto de vista estrutural, é aquele cenário. Do ponto de vista conjuntural, vejam a figura que nós estamos, as duas figuras aqui, elas foram escolhidas de propósito. Um é de como que a curva de investimento sobre o PIB, ela ascende, alguma coisa como 16% ou 17% em 2007, ela sobe a 21% em 2013 e cai abruptamente a 16% hoje em dia. O investimento sobre o PIB, se o investimento tiver crescendo, investimento sobre o PIB, a taxa de crescimento, for maior do que o PIB, a gente está numa trajetória virtuosa de crescimento. E aqui a gente está atravessando um período bastante drástico. E aqui, basicamente, nós estamos diante de incertezas. E o que fazer diante de incertezas? Ficar parado? Guardar o dinheiro debaixo do colchão? Mover? Esse é o desafio que os empresários hoje estão. E, ao mesmo tempo que a gente tem os desafios brasileiros, está vindo um trem no sentido mineiro ou no sentido de um veículo mesmo, que a figura que eu tenho é o seguinte: esse trem vem numa velocidade crescente. Se você estiver nos trilhos, esse trem vai passar por cima. No entanto, a velocidade dele ainda é relativamente lenta, de maneira que você pode correr e alcançar, e vocês vão ver alguns dados aqui à frente sobre isso. O primeiro é o que está acontecendo no mundo para te dar uma distância da velocidade desse trem. E aqui esses gráficos, eles mostram o número de sensores por habitantes. Vejam em 2014 e 2019 qual é a projeção que existe na América do Norte, de 6 sensores por habitantes para 11. Veja a situação de América Latina, de 2 para 3 no final dessa década. Todos os demais países, eles estão se movendo, mas sem uma velocidade espantosa, a não ser no caso norte-americano. Portanto, existe algum espaço. Mas o que a gente tem que ter clareza é que todas essas tecnologias, a direção delas, se tiver fazer uma síntese no final de um segundo dia de um congresso como esse, a gente terá organizações, processos, produtos cada vez mais integrados, mais conectados e mais inteligentes. E o que a gente, diante disso, aqui são 4 ou 5 exemplos de países, de documentos oficiais que todos os competidores estão se movendo. O caso mais simbólico disso é o Industry 4.0 na Alemanha, mas se vocês veem o caso britânico, o caso australiano, o caso francês, o caso japonês, ainda na era Obama, havia uma estratégia, principalmente o China 2025. Os países, principalmente aqueles que têm uma mirada para o futuro, estão se organizando e já implementando políticas para poder
fortalecer a capacidade competitiva de suas empresas aqui no Brasil. Isso aqui são 3 slides que vocês verão de uma pesquisa que está em andamento. Portanto, ali embaixo na barra está mostrando que são menos de 100 empresas que nós coletamos a informação para poder mostrar nesse congresso pela primeira vez. E são 3 perguntas. A primeira pergunta, um questionário um pouco maior, nós selecionamos 3 perguntas. A primeira pergunta é essa: qual é a probabilidade que os empresários veem que uma determinada tecnologia será dominante em seu setor num prazo de 5 a 10 anos? E aqui as tecnologias, a gente pegou aqui 5 áreas. Na área de relacionamento com os fornecedores, a primeira é desenvolvimento de produtos, gestão da produção, relacionamento com clientes e gestão de negócios. E a gente colocou no texto, a gente diz assim, olha, tecnologias que me levem a relacionar em tempo real com meus clientes ou fornecedores. Era muito difícil a gente fazer perguntas tecnologias por tecnologias. A gente deu uma especificação genérica, de maneira que eles apontassem. E vejam que a grande maioria, em termos assim, o muito baixa, ele está no verdinho, né? Vocês veem que a maioria dos empresários veem que essas tecnologias mais avançadas serão dominantes em seu setor no futuro próximo. Ou seja, o trem está chegando. Aí, a próxima pergunta é assim, mas aonde você está? E para onde você está indo? Esse aqui é basicamente o seguinte, os títulos ali embaixo é só uma titulação para você, é uma figura estilizada para vocês localizarem, que nós juntamos as perguntas de 5 áreas, e o nosso desafio era eu não quero saber antes se o cara está no 4.0, como o Alistair mostrou, eu tenho que saber a situação atual. Então, eu tenho, assim, 4 níveis de uso de tecnologia, sendo que a primeira lá, que a gente está denominando produção rígida, pensem que a gente está falando de relacionamento com clientes e fornecedores, de transmissão por telefone ou manual. Pensem que o projeto pode ser feito por CAD, e eu posso ter uma máquina de controle numérico ou não. Esse é o que a gente está denominando ali, o produção rígida, e vocês veem que hoje, 40% das empresas estão nesse estágio. O produção enxuta, que é essa aqui do meio, ele está mandando já por e-mail os seus pedidos ou se relacionando com com seus clientes, mas ele está meio que emagrecendo. Então, ele continua fazendo CAD, ele está automatizando, ele está usando algum sistema integrado, um sistema de gestão dos seus negócios em módulos, mas ainda não integrados, mais magro, né? O integrado vem o seguinte, então você vê, no produção enxuta, eu tenho lá, 38% das empresas hoje estão nessa posição. Então, a grande maioria das empresas brasileiras, 70 e tantos %, estão nesse nível 1 ou 2, no produção rígida ou produção enxuta. O produção integrada é onde que aquelas coisas já estão conectadas entre si. Então, já tem um ERP instalado, já tem o sistema automatizado na linha, ele já conversa com o CAD, eu tenho o tal do CAD-CAM ligado, mas ele para aí, há uma integração dentro da empresa e com algumas pontas de fornecedores e clientes. Esse aqui, 20%, já tem um número aí expressivo, estão nesse nível mais avançado. E o produção conectada e inteligente, ele acumula essa integração, mas ele também conecta via nuvem ou não, e ele já tem os sistemas de inteligência artificial para processar a informação e mandar de volta essa informação para que faça setup de máquinas ou ajustes nos seus processos. E aqui vocês veem que é muito pouca gente que está utilizando essas tecnologias. Agora, essa é a barra verde. Quando se move para o futuro, vocês veem que metade das empresas deste pequeno painel de uma amostra que será maior, já se considerarão numa posição nessas duas, produção integrada ou produção conectada inteligente. Portanto, já há um movimento delas na direção de um avanço. E aqui a pergunta que nós fizemos é o seguinte, o cara pode falar, não, olha, no futuro, daqui a 5 ou 10 anos, vocês não vão voltar aqui para me perguntar nada,
Então, eu posso dizer qualquer coisa. Mas nós perguntamos para ele, como você está se preparando para o futuro? E é isso aqui. Ele não está fazendo nada, é o verdinho. Ele está fazendo estudos iniciais, é o azul. Ele já tem um plano de ação, é o laranja, ou ele já tem um plano de ação e já está investindo, que é o verde escuro. E vocês veem o seguinte, a grande maioria, assim, você tem e por áreas de negócio, né? Vocês veem que ele não está fazendo nada, é um grupo, principalmente desenvolvimento de produto, é um grupo importante, mas a maioria já começa a estudar e um grupo pequeno já tem o seu plano de ação e um grupo menor ainda já inicia seus investimentos. Então, a figura que a gente tem é que há uma percepção que há um avanço, nada para a fronteirésima, e os caras efetivamente estão começando a se mover, começando a estudar, principalmente tendo como referência que eles veem que essas tecnologias serão importantes no futuro. Muito bem, esse é o cenário que a gente tem hoje. Como eu disse, são dados preliminares, é um grupo muito pequeno de uma pesquisa que ainda está em curso. E aqui, o que a gente pode tirar de lições sobre essas informações e o que a gente aprendeu nesses 2 dias? O primeiro é que essas inovações começam a ficar disponíveis. Isso aqui é um gráfico do custo de sensores de IoT ao longo do tempo. E vocês veem que a projeção é realmente de uma curva de custos caindo. Então, custos estão em queda. Você espera cair mais ou já se move neste momento? Essa é a pergunta, né? O segundo, e o Alistair, logo no primeiro slide, ou no segundo slide dele, ele foi muito claro, a potência dessas tecnologias, ela aumenta muitíssimo quando você tem o blending, né? Então, você tem ali até como é que chama esse? Um liquidificador que você precisa de realmente fazer a mistura dessas tecnologias, que elas nunca vêm sozinhas. Ali tem uma pastinha ali cheia de misturas que é possível. No entanto, como são muitas opções e muitas escolhas, escolher é um fator super importante e não fácil. Tá? Então, aqui a primeira lição é que elas estão disponíveis, mas é necessário ter muito cuidado com a escolha. O segundo é o seguinte, não é necessário você ter uma estratégia genérica, geral, para eu me tornar 4.0 depois de amanhã, ou em 5 anos, ou o que seja. Elas podem ser implementadas em áreas específicas e é possível, nessas áreas específicas, avançar de uma maneira sistemática. Então, e algumas entrevistas que nós fizemos com algumas empresas provedoras de soluções, elas veem que os seus clientes, eles escolhem aonde está apertando mais o seu sapato, a semelhança de como as empresas, em primeiro lugar, o primeiro lugar que os ERPs são instalados é principalmente na contabilidade, que é onde o dinheiro está, né? Então, aqui, eles começam a ver que é possível, olha, onde está me doendo o sapato é no fornecedores, é no desenvolvimento da produção, e de acordo com o seu problema, eles podem investir localizadamente. A segunda implicação é que o perfil de qualificação, a capacitação, o tipo de informação muda radicalmente. A gente escutou muito sobre isso, não precisa da gente falar mais. Mas o mais importante é esse aqui, com esse terceiro texto que está aqui. As empresas, quanto maior a velocidade que elas iniciem seu processo, melhor será o seu posicionamento, maior a probabilidade que eles terão um bom posicionamento competitivo no futuro. Então, o tema de escolher é complexo, mas também a velocidade que você vai implementar é muito séria. Então, o assunto de velocidade que as empresas implementem as suas soluções, ele é super relevante. E aqui, basicamente, é o seguinte, nós vemos que há muitas janelas de oportunidade, nós vemos que não é necessário de você estar num estágio, passar pelo outro estágio, é possível saltar posições, o que é muito relevante. Provavelmente as empresas que estão mais atrasadas, elas têm menos barreiras, porque elas têm menos ativos, menos investimentos feitos em uma automação mais rígida, e, portanto, eles podem saltar, eles podem ir gradualmente, podem colocar sensores em suas máquinas para poder
começar a recolher informações e, a partir daí, saltar com seus analytics. Então, é possível saltar. A única coisa que não é possível fazer é o seguinte, desculpa, esse aqui era o último, é ficar parado. Nós temos uma situação, aquele gráfico que mostrou a queda do investimento, os problemas políticos que nós temos, o economista sabe muito pouco com relação a assuntos de incerteza. E quando ele diz, ele fala assim, olha, tem 3 coisas que acontecem. Uma, você guarda dinheiro, a preferência pela liquidez. O segundo, você tende a ficar flexível para você mudar de posição rapidamente. Mas, muito importante, você fica parado, esperando para ver qual o movimento e para onde seguir. O que a gente está diante aqui é contraintuitivo. Ficar parado hoje não é uma boa solução. E aqui, o terminando era isso, né? É o quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É um verso antigo do Geraldo Vandré, que pode caber muito bem na situação que a indústria se encontra hoje. É isso aí. Muito obrigado.